E nós somos gratos a Deus por todos que estão aqui. Tem muita gente viajando, mas você escolheu estar aqui e isso é muito, muito bom. Muito bom ver a Lília, muito bom ver você. Você tem parte na história dessa igreja. E você que está nos visitando, é muito bom ter você aqui conosco no dia de hoje. Eu estou muito animado com o ano de 2019. O ano de 2019 será o ano do crescimento. Amanhã nós vamos estar lançando o tema do ano no culto de Ano Novo. Vai ser um culto maravilhoso, às 10 da noite, um culto bem gostoso, muito louvor e adoração. Depois a gente vai para o refeitório, parece que vai ter uma música sertaneja, né? Vai ter uma música sertaneja, e lá no refeitório, mas só vai ter música sertaneja se eu puder tocar o meu violão e cantar o que eu quero também. Então vai ser muito gostoso, a gente vai ter um momento de comunhão depois do culto, e eu quero te convidar para estar aqui. Domingo que vem, culto multicultural, todo primeiro domingo agora, como disse o pastor Max, é culto multicultural. A partir de 9h30 já tem o café da manhã, e depois nós temos o culto, depois nós vamos almoçar junto. Toda vez que tiver batismo é primeiro domingo. Aliás, semana que vem já tem gente batizando, já tem gente se recebendo como membro da igreja. Será um culto abençoado todo primeiro domingo do mês. E eu estou muito contente também com os grupos de conexão. Eu e Tereza estávamos orando e a Tereza sentiu de Deus de fazer isso e ela falou comigo e eu confirmei que era do Senhor e a gente trabalha junto. E a ideia é que agora nós vamos estar nos reunindo nos grupos, nas casas, por 3 semanas. Todo grupo de conexão agora serão 3 semanas nas casas. Então nós vamos estar começando por 3 semanas. Aliás, nós vamos lançar no dia 13. Dia 6 lançamos a semana de oração. Domingo que vem, dia 13, lançamos os grupos, 3 semanas nas casas, e na 4ª semana é aqui na igreja na sexta-feira, em inglês na 4ª, em português na 6ª. Nesse dia a gente vai estar ensinando, você vai poder fazer pergunta e depois a gente vai ter comunhão e vai ser uma grande bênção. Janeiro, nós já gravamos as 3 semanas para os grupos, já gravei para janeiro, fevereiro e março. Janeiro é amando a palavra, conhecendo a palavra de Deus e amando a palavra de Deus. Fevereiro é vivendo a palavra de Deus. E em março a gente vai falar sobre escatologia, os últimos dias. O livro de Apocalipse em 3 semanas vai ser uma grande bênção. Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia. Eu não tenho nenhum texto projetado, você precisa de hoje usar a sua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia tem um telefone, desliga o Facebook, desliga o Instagram, desliga tudo que você puder desligar e só deixa a Bíblia, tá? Nós vamos estar lendo bastante a Bíblia hoje, Gálatas primeiro, depois nós vamos para Efésios e terminaremos em 1 Coríntios, tá? Então vamos começar no livro de Gálatas. Quem está com a gente desde o início do ano sabe que esse é o ano da colheita. Então, durante os primeiros 3 meses, nós batemos muito em Gálatas 6, 7 e 8, e eu quero terminar lembrando o que a gente falou no início do ano e indo um pouquinho mais além. Gálatas capítulo 6, Bíblia ou aplicativo, verso de número 7, diz o seguinte: não se enganem, ou seja, não passe despercebido, não pense que isso não vai acontecer, não se enganem, ninguém zomba de Deus. A pessoa pode até pensar que está zombando dele, pode até pensar que pode zombar, mas ninguém zomba de Deus. Por quê? Porque Deus estabeleceu um princípio, e o princípio é o seguinte, eu estou lendo numa versão um pouco diferente da de vocês, mas está aí mais ou menos igual, tá? Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Amém, queridos? Não precisa de muita revelação para entender isso. Se você planta mamão, você vai colher o quê? Se você planta manga, vai colher o quê? Se você planta nada, vai colher o quê? Então você vai colher exatamente o que você plantou. Não plantou nada, colhe nada. Agora, Paulo diz que também existem outras áreas que a gente semeia e que a gente vai colher de acordo com o que a gente semeia. Verso 8: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Outra tradução diz destruição. Morte significa separação. Então pense em morte como separação. Se uma pessoa
escolher plantar no terreno da natureza humana, essa pessoa vai colher morte, destruição, separação. Mas se uma pessoa decidir plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Claramente Paulo está dizendo que existem duas escolhas, e a gente está falando isso o ano inteiro. Se a gente semeia no terreno da carne, da natureza humana, e a carne aqui é a natureza humana, que é contaminada pelo pecado, o resultado será destruição. Mas se nós decidirmos plantarmos no terreno do Espírito, a gente vai ser abençoado por Deus, vida eterna. Esse tem sido realmente um ano de colheita para a nossa igreja. Esse tem sido um ano de colheita para a minha vida. Eu espero que para a sua vida também. Nossa igreja, esse ano, nós recebemos muita gente nova, muitos membros novos. Nós batizamos mais gente no ano de 2018 do que a gente tem batizado por muito tempo. Nesse ano, nós temos recebido visitantes todos os domingos tem visitante. Deus tem abençoado a nossa igreja, prosperado. Deus tem nos abençoado fisicamente, espiritualmente e financeiramente. Vocês estão olhando aqui para esse lindo aparelho que está colocado ali. Nós colocamos ele para o Natal. Custou $10 mil, só aquilo ali. Aí fala assim, pastor, por que não tem o outro? Porque está faltando $10 mil? Não, já está pago. É porque ele veio quebrado. E vai chegar um outro. Se alguém falasse para mim no início do ano assim, que a igreja ia poder gastar $20 mil colocando 2 aparelhos grandes para a gente poder ver a palavra de Deus melhor, que a gente usa muito, eu diria, não tem condições. Mas Deus nos deu uma bênção tão grande de outubro a dezembro que a gente teve condições de fazer isso. Aí você disse, pastor, a igreja é rica? A igreja é rica, sim ou não, irmãos? Quem é a igreja? Não, se a gente diz que a igreja é rica, nós estamos dizendo que nós somos ricos. Se a gente diz que a igreja é próspera, nós estamos dizendo que nós somos prósperos. A nossa igreja não é uma igreja grande. Ela é maior do que outras igrejas, mas não é uma igreja de 5 mil membros. Mas é uma igreja abençoada por Deus e uma igreja de pessoas que entendem o que significa plantar no terreno do Espírito. E Deus nos abençoou esse ano de uma forma tremenda, queridos. E nesse mês de outubro, novembro, dezembro, nós recebemos ofertas generosas que nos puderam fazer o que a gente quis fazer. Esse ano nós demos mais de $60 mil para missões. Esse ano nós abençoamos a obra de Deus, nós enviamos dinheiro para missionários. Nesse final do ano nós enviamos para um missionário que ele falou assim, pastor, o Natal nosso está garantido. Nós enviamos, no final do ano a gente resolveu abençoar muitos missionários. E Deus nos abençoou isso. Por quê? Porque a igreja do Senhor foi próspera, foi abençoada, e porque a gente plantou, a gente vai colher. Pastor Marcos falou que ano que vem Deus vai nos dar empreendedores. E eu gosto muito da forma do goiano falar. O goiano fala uma coisa assim que eu acho interessante. A gente lá não fala no Rio assim. Fala assim, o que você faz? No Rio a gente fala assim, o que você faz? O goiano fala, você mexe com o quê? Eu mexo com carro, eu mexo com... E outra coisa que o goiano fala que eu acho muito legal, eu mexo e estou agarrado. Estou agarrado. Nem eu sei falar isso, né? Aí quando eu me pergunto, pastor, o que o senhor faz? Eu mexo com gente. E eu estou agarrado na palavra. Eu creio que o ano de 2019 será um dos melhores anos na vida da nossa igreja. E eu creio que o ano de 2019 será os melhores anos na minha vida. E eu creio que o ano de 2019 será o melhor ano para você. Nós orávamos e pensávamos qual seria o tema para o ano que vem. E o tema do ano que vem é o ano do crescimento. A gente plantou, a gente colheu e a gente vai crescer em nome de Jesus. Paulo disse que existe uma luta e a gente tem que escolher. Vá comigo, por favor, no capítulo 5. Gálatas 5. Há uma escolha que eu e você temos que fazer. Verso de número 17. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Aliás, é a nova tradução da linguagem de hoje. Porque a nossa natureza humana quer o que é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer.
Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Eu quero falar para crentes, eu quero falar, se você está visitando e não é crente, você é muito bem-vindo a ouvir a conversa da gente agora. Mas eu estou falando com o pastor de vocês, terminando esse ano. O fato da gente ser crente não significa que a gente está livre da nossa natureza humana. Se você anda comigo por um tempo, você vai ver que de vez em quando a minha natureza humana se revela. E se eu andar com você, eu vou descobrir também que isso é verdade. Essa natureza humana, enquanto nós estivermos nesse corpo, ela vai continuar lutando contra a gente. E Paulo diz que a natureza humana, ela sempre quer fazer o que é contrário ao que o Espírito Santo quer. Há 2 semanas atrás, pastor Max pregou uma palavra muito linda que ele mostrou para a gente que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Então, se eu sou crente, e eu agora tenho o Espírito de Deus dentro de mim. O Espírito de Deus não é um ar, uma força, uma energia. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele fala, ele se entristece, ele tem vontade. As características de personalidade estão todas no Espírito Santo. Ele não tem corpo como eu tenho, como você tem. A única pessoa da Trindade que tem corpo é Jesus. O Pai não tem corpo, o Espírito Santo não tem corpo. Mas o fato de eles não terem corpos não significa que eles não são pessoas. O Espírito Santo é mais real do que a pessoa que está ao seu lado. Porque ele não só é uma pessoa, mas ele é Deus. Ele não é um Deus menor. Não existe o Pai é um Deus maior, o Filho é um Deus menor e o Espírito Santo é um Deus menor ainda. Não, os três são um. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, quando estava aqui, ele disse assim, olha, eu tenho que ir embora. Os discípulos disseram, não, fica com a gente. Não, é melhor que eu vá. Por quê? Se eu for, o Espírito Santo virá. E se ele vier, ele vai estar dentro de vocês. Então, quando eu sou crente, eu fiz uma decisão para Cristo, agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e o Espírito Santo começa a trabalhar comigo, e o Espírito Santo sempre vai me puxar para fazer decisões corretas que agradam a Deus, usando a terminologia de Paulo, sempre para semear no terreno do Espírito. O Espírito Santo sempre vai me levar para as coisas que Deus ama, que Deus gosta, vai me trazer para Deus, para a sua palavra. Agora, a natureza humana sempre vai me puxar para aquilo que é contrário. E essa luta é contínua. Verso de número 19 diz o seguinte, que o resultado dessas escolhas são as bênçãos de Deus ou as maldições. Verso 19 ele vai começar com a maldição, verso 19 a 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Paulo diz assim, repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Muitas pessoas vêm para mim e dizem assim, pastor Fernando, eu queria que o senhor me abençoasse nessa decisão que eu vou fazer. E eu digo para essas pessoas o seguinte, eu posso orar por você, mas às vezes eu vejo a decisão dessa pessoa e sei que essa decisão é uma decisão contrária ao que Deus quer, contrária à palavra de Deus, eu digo, eu não posso abençoar o que Deus não abençoa. Porque a lei de Deus diz o seguinte, se eu semear nas coisas do Espírito, eu vou colher nas coisas do Espírito. Mas se eu semear no terreno da carne, eu vou colher no terreno da carne. E Paulo diz claramente, quem semeia na carne, o resultado será isso aqui, não tem jeito. É imoralidade, é impureza, são ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçaria, briga ciumeira, acesso de raiva, divisões, desunião, inveja, bebedeira. E ele termina dizendo o seguinte, não é pastor Fernando que está falando.
É o Espírito Santo. Os que fazem essas coisas não vão herdar o reino de Deus. O pastor está falando que eles não vão para o céu? Não, aqui não está falando de céu. Aqui está falando que eles não vão gozar da presença de Deus. Não vão gozar das bênçãos de Deus. Não vão viver o propósito de Deus para a sua vida. É possível que essas pessoas, quando acabou o segundo culto, alguém vem me perguntar, pastor, está falando de céu e inferno também? É possível também, eu não sei. Porque se alguém vive dessa forma, essa pessoa vai acabar separada de Deus para sempre. Mas o pior de tudo é que começa aqui. Ela não vai usufruir da bênção de Deus na sua vida, da presença do Rei na sua vida. Agora, se você semeia nas coisas do Espírito, verso 22 e 23, o resultado será a vida eterna, porque o Espírito produz o quê? Amor, gozo, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas, Paulo diz, não há lei. Bem, o que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, que a vida é uma escolha. E você pode escolher fazer decisões que têm a ver com o Espírito de Deus, é a forma que Ele está puxando você, ou você pode fazer decisões que têm a ver com a sua carne, com a sua natureza pecaminosa. Se você fizer decisões dessa forma, será destruição. E a lista está aí. E você não vai poder usufruir da presença de Deus na sua vida. Mas se você fizer a decisão diferente, você vai ter amor, gozo, paz, delicadeza, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. A escolha é sua. Vá comigo, por favor, para Efésios capítulo 5. Agora em Efésios capítulo 5, Paulo vai usar uma outra metáfora para falar a mesma coisa. Em Gálatas 5, Gálatas 5:6, ele diz que nós podemos decidir plantar no terreno do Espírito ou no terreno da carne. Já em Efésios capítulo 5, ele fala também de duas escolhas que eu e você podemos fazer usando uma metáfora diferente. Ele diz o seguinte, Efésios 5, verso 18, depois a gente volta para o verso de número 1. NVI diz assim, NVI, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu gosto da NVI na segunda parte. Ou seja, deixar-se encher pelo Espírito é uma decisão que você e eu fazemos. E a gente pode escolher ser embriagado com vinho, que leva à libertinagem, ou podemos deixar-nos encher pelo Espírito de Deus. Eu gosto muito da nova tradução da linguagem de hoje, que a primeira parte diz assim, não se embriaguem, pois a bebida leva vocês à desgraça. Toda pessoa que vê uma pessoa bêbada sabe que isso é verdade. O bêbado é uma pessoa que age de forma estúpida, faz graça de todo mundo e é graça para todo mundo, porque ele está sendo controlado por uma substância que altera a forma dele pensar e a forma dele agir. Paulo diz, você pode escolher estar cheio de vinho, ou pode escolher estar cheio do Espírito Santo. A escolha é sua. Bem, isso é uma metáfora. O que ele quer dizer com isso? Volta comigo, por favor, porque hoje eu quero gastar bastante tempo com a palavra de Deus com vocês. Paulo vai usar 3 termos importantes aqui, usando a metáfora de andar. Você tem que entender que naquela época não havia outra forma de se locomover a não ser andar. As pessoas às vezes andavam de cavalo, etc., mas era sempre andando, não havia automóvel. Andar é um símbolo de viver, é o que você faz diariamente. Tanto é que a NVI não traduz andar, traduz viver. Verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Queridos, isso é um padrão muito alto. Para ser dirigido pelo Espírito Santo, para você viver uma vida que vai trazer bênção na sua vida, você tem que ser imitador de Deus. Pastor, quem pode ser imitador de Deus? Um dia Jesus falou assim, olha, vocês têm que ser perfeito
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus falou assim: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. O padrão da vida cristã é um padrão muito alto, queridos. É muito triste o que está acontecendo no dia de hoje, porque no dia de hoje, porque as pessoas estão tentando trazer multidões para a igreja, e há tanta competição de igreja a igreja, o padrão está sendo abaixado. E as pessoas hoje, elas não estão preocupadas mais em viver em santidade, de uma vida cristã que faz diferença. Mas Paulo diz o seguinte: se você quer ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida que vai trazer bênção na sua vida, você tem que ser imitador de Deus. Como é que eu posso imitar Deus? Eu tenho que ler a palavra. Jesus fala assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Então eu tenho que olhar e ver como Jesus vivia, e eu tenho que agir como Ele age, e eu tenho que gastar tempo com a palavra de Deus. É por isso que nós estaremos começando o ano de 2019, durante os 2 primeiros meses, falando da palavra de Deus, porque eu estou ciente hoje, mais do que nunca, que o povo hoje falta conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos gastar tempo olhando a palavra de Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Primeiro tem que viver em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma e agradável a Deus. O que quer dizer viver em amor? Vamos continuar lendo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Quem são os santos, queridos? Quem são os santos? Vira para a pessoa que está do seu lado: se você é crente, você é santo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, conversinha tola, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Eu quero viver no Espírito de Deus. A primeira coisa que eu tenho que viver é viver em amor. O que quer dizer viver em amor? Eu tenho que amar a Deus e amar tudo que Deus ama. Eu tenho que amar Deus e amar a todos a quem Deus ama. Quantos podem dizer amém? Então, se eu vivo em amor e eu amo a Deus, eu vou ter uma conduta que vai agradar ao Senhor. Segundo, tem que andar na luz. Versos 8 a 14. Porque outrora, ou seja, antes de vocês se converterem, eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Primeiro, para ser cheio do Espírito Santo, para plantar no terreno do Espírito, eu tenho que viver uma vida de amor. Segundo, eu tenho que viver uma vida de luz. Se eu quero ser cheio do Espírito, eu não posso me envolver em coisas que vão atrapalhar o meu andar com Deus. Eu tenho que escolher as pessoas com quem eu vou me relacionar. Eu tenho que escolher os lugares que eu vou. Nem todos os convites que eu recebo eu vou. Se alguém me convidar e eu sei que naquele lugar vai ter conversa tola, gracejo indevido, bebederia, eu não estou lá. Ah, pastor, mas a gente tem que... Não, eu não tenho, não. Meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é com o Senhor. Agora, se você quiser me convidar para um lugar para a gente gastar tempo orando junto, lendo a palavra de Deus, tendo um bom momento de comunhão, estamos juntos, estamos agarrados. Fora disso não vale a pena, queridos. Paulo está falando sobre isso. A questão é escolha.
Eu quero que você termine esse ano fazendo boas escolhas para que o ano de 2019 seja um ano de bênção na sua vida. Paulo continua dizendo, verso de número 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Eu queria que vocês lessem isso bem alto comigo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Deus está interessado com o que acontece na sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Deus está interessado naquilo que acontece com você fora dessa igreja. A maneira que você vive lá fora é mais importante do que a maneira que você vive aqui dentro. Porque lá fora você representa Jesus. Ele continua dizendo, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Sejam cheios do Espírito Santo. Plantem no terreno do Espírito Santo. Esse ano nós falamos sobre plantar e colher. Ano que vem nós vamos falar sobre crescimento. E eu estou aqui para dizer para vocês que não é possível crescer e colher sem a ajuda do Espírito Santo. Meu propósito dessa mensagem de hoje são dois. Primeiro, lembrar a você do tema desse ano, a colheita. Segundo, fazer em você de alguma forma que você tenha um desejo maior de ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Queridos, eu não vou conseguir plantar no terreno do Espírito e colher a bênção espiritual na minha vida sem a ajuda do Espírito Santo, porque a minha natureza humana é muito forte. De vez em quando ela quer ressuscitar. Você só vai poder viver essa vida que agrada o Senhor se você tiver um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz assim, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ser embriagado com vinho, que é um símbolo de viver agradando a sua natureza humana, ou você vai ser cheio do Espírito Santo. A escolha é sua. Quando eu e você escolhemos o Espírito Santo, duas coisas vão acontecer na nossa vida. Primeiro, o nosso caráter vai ser transformado. E isso é chamado na Bíblia de fruto do Espírito, que nós lemos em Gálatas 5, 22 e 23. Quando eu sou dirigido pelo Espírito Santo, a minha carne, ela quer raiva, ela quer rancor, ela quer imoralidade, ela quer fazer o que não é certo, mas o meu espírito, ele começa a produzir amor, gozo, paz, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. E aí Deus me faz uma outra coisa que eu quero terminar falando sobre isso. Deus coloca na minha mão instrumentos para que eu possa viver essa vida. Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa sem te capacitar. Deus nunca chama alguém para fazer alguma coisa sem capacitar essa pessoa. Quando nós colocamos, no dia do Natal, na sexta-feira do Natal, nós colocamos esse aparelho aqui, ele é muito pesado, e a gente queria poupar, e eu gosto sempre de poupar, e se eu posso poupar, eu poupo um pouquinho, e eu pensei assim, será que o homem cobrou $400 para poder colocar cada um deles no lugar? 400 aqui, 400 ali, 800. Na minha mente eu estava esquecendo que nós pagamos 10 mil nesse negócio, 400 não é nada. Mas a gente pensou assim, talvez a gente possa fazer nós mesmos. E a gente começou a tirar e começar a ver, falou assim, não tem condição, porque nós não temos nem a experiência, nem as ferramentas necessárias para fazer isso. E quando nós chamamos a pessoa que veio, ele não só tinha experiência, mas tinha as ferramentas necessárias. Uma vez meu carro quebrou, eu tinha acabado de casar, tinha 21 anos de idade, pouco tempo atrás. E naquela época eu me lembro que eu não tinha muito dinheiro, não é que eu tenha hoje muito, mas hoje eu posso um pouquinho mais.
E meu carro quebrou e eu falei assim, eu vou consertar. E eu fui tirando peça, tirando peça, tirando peça, tirando peça. Você sabe o restante da história. Até hoje eu não consigo, eu sou muito mecânico, eu não tenho nada. Nem na minha passada nunca fui de mecânico. Se meu carro quebra, até para trocar o óleo, eu preciso de alguém para me ajudar. Por quê? Não só eu não tenho a experiência, como eu não tenho a ferramenta adequada. Presta atenção no que eu estou falando, porque isso é muito prático para você. Você quer viver uma vida que agrada ao Senhor? Você quer semeando do Espírito? Então você tem que ter o desejo. Paulo diz assim, você tem o desejo, você tem que viver em amor, amando a Deus e tudo que Ele ama, viver na luz e viver em sabedoria, não como insensato. Aí você diz, eu quero fazer isso, pastor. Então Deus fala assim, se você quer fazer isso, eu vou te dar a ferramenta necessária para que você possa fazer isso. E as ferramentas necessárias para que você possa viver uma vida cheia do Espírito Santo é o que a Bíblia chama de dons do Espírito Santo. Última passagem que eu quero que você abra comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons espirituais nada mais são do que instrumentos que Deus nos dá para viver uma vida de bênção na nossa vida e na vida de outros. Ele capacita-nos. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Irmãos, está falando para crente, tá? Está falando só para gente que conhece a Deus. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não sejam informados. Vá para o verso de número 4, pula por favor, verso 2 e 3, e vamos para o 4. Queridos, Paulo diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Só para ajudar você a entender, porque eu não sou avivalista, eu sou mestre. Paulo está usando aqui o que é chamado de paralelismo. Ele está falando da mesma coisa de diferentes formas. Note que ele diz assim, há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministérios e há diferentes formas de atuação. Tudo é a mesma coisa. Dons, atuação e ministérios é a mesma coisa, falando de formas diferentes. Da mesma forma que Espírito, Senhor e Deus, os três são a mesma coisa. Então, os dons do Espírito são formas de Deus atuar na sua vida para que você possa ser ministrado por Ele e ministrar na vida de outras pessoas. É a forma que Deus vai usar para te capacitar a viver uma vida que agrada o Senhor. E uma das coisas que eu estou sentindo é que a igreja está ignorante a respeito desses dons que estão disponíveis para nós. Está disponível para você. Quais são esses dons, pastor Fernando? Versos 7 a 11. A cada um, então está falando de todos nós, cada um, porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente, ou seja, para cada um, a cada um como Ele quer. Por que eu estou falando sobre isso? Estou dizendo o seguinte, que viver uma vida cheia do Espírito Santo é uma escolha. Eu e você temos que fazer. É uma escolha de plantar no terreno do Espírito para colher no terreno do Espírito, uma colheita. Quando Deus faz isso, Ele vai mudando o meu caráter e Ele vai colocando em minhas mãos instrumentos, manifestações, dons, para que eu possa viver essa vida. Quais são eles? Se você notar, nessa lista são 9.
Ele começa com palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria nada mais é do que a capacidade sobrenatural de Deus, que Deus te dá para fazer decisões. No capítulo 12, verso 31, diz assim: você deve buscar os melhores dons. Para mim, esse é um dos melhores. Você quer ser empreendedor, você é dono de um negócio, você tem que acordar de manhã e falar assim: Espírito Santo, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para fazer a decisão correta. Você que é pai, você que é mãe, me dá sabedoria para saber como educar o meu filho, minha filha. No meu caso agora, para poder ajudar os meus netos a crescer e servir ao Senhor. Palavra de sabedoria. Escolha. Saber o que falar, saber o que não falar, saber como ficar quieto. Palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? É quando Deus revela uma coisa que só Ele sabe, mas Ele revela para o seu bem, para que você saiba que Ele é Deus. Alguns domingos atrás eu estava aqui orando no altar. Um irmão chegou pela primeira vez, era um visitante, e pediu oração. Eu disse para ele: o que você quer que eu ore? Ele disse assim: só ora por mim. Eu comecei a orar por ele, e na hora que eu estava orando por ele, o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento, e eu comecei a falar alguma coisa sobre a vida dele, e as lágrimas começaram a descer do seu rosto. Eu disse assim: Deus está revelando isso para que você saiba que Ele te ama. Quantas vezes acontece isso nesse altar? E Deus quer te dar essa palavra de conhecimento para você poder ser usado por Ele. Discernimento de espíritos. O que significa isso? Saber exatamente se a coisa é de Deus ou não. Minha esposa tem esse dom e eu sou grato a Deus como Deus a usa nisso. E não tem nada a ver com sexto sentido, não tem nada a ver com intuição. Muitas vezes Deus usa a minha esposa e fala assim: meu filho, ela me chama de meu filho, meu amor, meu querido, sem você eu não vivo. Aí depois dela falar tudo isso, ela diz assim: eu estou sentindo no meu espírito para você fazer isso. Nós temos que fazer isso. E eu sei exatamente quando é ela e quando é o Espírito Santo através dela. Deus está me dando direção. Há muitos aqui nessa manhã que você está vivendo uma vida de falta de discernimento, porque você não tem mais o Espírito Santo de Deus. E as decisões que você faz são decisões que estão te levando à ruína. Essa manhã você precisa dom de discernimento de espíritos. Dom de fé. Dom de fé é uma capacidade sobrenatural de acreditar o que ninguém acredita, de ver o que ninguém vê, de poder vencer as suas dúvidas e as suas indagações. Há muita coisa que eu não entendo. Uma coisa eu sei: Deus me deu o dom de fé. E eu quero esse dom mais e mais, para ver o que ninguém vê e acreditar o que ninguém acredita. Quantos foram abençoados com o culto de Natal semana passada? Deus me mostrou aquele culto de Natal no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, eu sabia exatamente como seria o Natal. Dom de fé. Consegui enxergar lá na frente. Sei exatamente o que Deus vai fazer em 2019. Dom de fé. Eu não sei se eu vou estar vivo, você não sabe se você está vivo, mas eu sei que Deus vai ser Deus. Você começar a enxergar lá na frente, dom de fé. Operação de maravilhas. Dons de curar. Ser usado por Deus para orar pelos enfermos. Ver eles sendo curados. Doença física, emocional, espiritual. Deixa eu falar para vocês sobre o dom de línguas. O dom de línguas é tão lindo que, para crente que ora, para crente que gosta de orar, ele é o mais importante. Ele é tão importante que muitas pessoas acham que ele é o sinal do batismo com o Espírito Santo, porque ele acontece muitas vezes. Não necessariamente. Mas quando a gente está orando, e de repente você não sabe o que falar, e você entra numa dimensão de oração e de repente você começa a falar numa língua que você não conhece, ela sai daqui de dentro. Só quem sabe, só quem fala em língua sabe o que eu estou falando. Não vem daqui, vem lá de dentro. Como rios de água viva que começa a fluir do seu interior. Você fala com Deus no seu espírito. Deus vai te dando discernimento, capacidade que você não tem. E Ele às vezes te dá a interpretação dessa língua para você entender o que você está falando ou que outros estão falando. Dom de profecia,
capacidade de dizer assim diz o Senhor. Semana passada nós apresentamos o filhinho, Felipe da Lohane. Ano passado, depois do culto de Natal, o pastor Marcos foi usado em profecia, na palavra de conhecimento. Daqui a um ano você vai ser mãe. Ali está a criança dentro da salinha. O ano passou, Deus cumpriu a sua palavra. Queridos, é isso que Deus quer que a gente viva. Eu e Tereza, e eu estou terminando, nós temos um momento de devocional muito lindo toda manhã. E eu estou trazendo esse devocional para o staff da igreja. Quando nós reuníamos como equipe na igreja, era sempre para falar somente de assuntos, mas eu comecei a sentir que o que eu sentia em casa, no devocional, tinha que fazer na igreja. Agora, toda vez a gente se reúne, todas as terças-feiras, a equipe de trabalho da igreja, a gente canta um cântico e a gente ora juntos. E nas últimas semanas, nos últimos meses,